Olá, você está no Expresso Isbel. E hoje esse Expresso tá assim bombando, hein? Eu não me lembro se antes nós já fizemos essa composição. O Murilo Leal e o João Lenzi. Fizemos já essa composição? Já uma vez. Uma Isso, vez? uma vez já. Que legal. Bom, gente, no primeiro Expresso desse ano, ali talvez no mês de fevereiro, nós tratamos um pouquinho sobre escândalos nas igrejas. Se você não assistiu esse podcast, vale a pena, está lá no nosso canal. Aproveite e se inscreve no canal também, aciona o sininho, faz o que você tiver que fazer lá para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Mas devido a algumas situações que estão surgindo nos últimos dias envolvendo igrejas, e situações que apontam eventualmente para atos de corrupção, a gente não está afirmando aqui, mas há todo um indicativo aí de que algumas grandes denominações estão envolvidas nesse escândalo do Banco Master, que é tão conhecido aí de todos, né, através do noticiário. Nós decidimos então fazer aqui uma sequência de podcast, nós vamos fazer 3 ou 4 eventualmente, sobre o coração do problema dessa situação, daquilo que eventualmente tem envolvido ou arrastado igrejas para escândalos como esse, que é a teologia da prosperidade. Você já deve ter ouvido falar da teologia da prosperidade em algum momento da sua vida, mas gostaria que você acompanhasse esse podcast, você pudesse enviar para pessoas, divulgar, porque nós vamos aqui falar tudo, não é, gente? Nós vamos revelar tudo sobre teologia de prosperidade, tá? Você que talvez não entende ou acha que a teologia de prosperidade é algo inofensivo, é apenas uma onda, é apenas uma tendência dentro das igrejas, especialmente das igrejas neopentecostais, a nossa proposta é mostrar para você que a teologia da prosperidade, na verdade, é perniciosa, ela é muito perigosa, ela é anticristã, ela é antibíblica. Então já vamos deixar isso aqui declarado, né, João, né, Murilo? Deixar de cara declarado para que você acompanhe e veja como que nós vamos desconstruir essa ideia. Então a nossa proposta hoje é trabalhar um pouquinho da origem da teologia da prosperidade. No segundo podcast nós queremos trabalhar um pouquinho da ideia de por que ela pega, por que ela cola, né? Por que ela é tão popular. E depois, no terceiro e no quarto, nós queremos olhar assim à luz da Bíblia para essa teologia, entender quais são os perigos, quais são os riscos para a espiritualidade. Então, essa sequência de podcast ela vai detonar mesmo, ela é explosiva. Então, passa para frente, tá? Nós assumimos todo o risco por aquilo que nós falamos aqui, apesar que nós sempre temos a ética, né? O cuidado de não citar nomes, de não envolver pessoas, nomes de igreja, etc. e tal. A gente só ventila aquilo que já é de domínio público, aquilo que já está no conhecimento das pessoas através da imprensa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar da origem da teologia da prosperidade, do ponto zero, né? Se é que existe um ponto zero para isso, mas eu acho que dá para pensar assim, no momento em que isso apareceu e depois como que isso foi incorporado às igrejas, incorporado à prática cristã e por aí afora. Então, o que a gente pode apontar de inicial, gente? Se a gente fosse pegar, assim, talvez aquela ideia que deu o pontapé inicial ali, e é claro que depois tem N desenvolvimento, né? Processo, né? Eu penso que hoje está muito popularizado, porque nós vivemos num país como o Brasil, né, em que a maioria ainda conhece, já ouviu falar, já conhece alguém que vivenciou a teologia da prosperidade em algum aspecto, né? Talvez nas nossas famílias a gente tenha alguém que experimentou. Eu tenho na minha família, né, eu vejo de perto assim o quanto isso impacta no modelo, né, espiritual da pessoa, no modelo de pensar o caráter de Deus, o modelo de agir, a própria visão do mundo, a própria né? visão de mundo, a visão da própria igreja, né, da função de Deus. Então, essa é uma ideia que ela aparece lá no começo do século XIX, né, quando existem novas correntes, o nome que a gente pesquisou, até onde a gente conhece aqui, eu não sei falar, é Phineas, né? Phineas King. É o Phineas Quimby, né? Quimby, isso Quimby. Ele traz aquela ideia do novo pensamento, né, que está muito ligado com essa questão da nova era, da positividade, né, para ser bem mais prático aqui. E a gente vê como isso já lá no começo, né, apesar de trazer essa referência para nós hoje, aquilo vai pautando toda a construção dessa ideia de teologia da prosperidade, né? Mas o ponto para mim é que, embora a gente reconheça isso hoje, entenda a importância, né, de
apontar essas dificuldades, isso está mais do que na teologia, isso está também num pensamento, né? Hoje a gente tem alguns afinamentos maiores aí, como a teologia não é só da prosperidade, mas, né, do sucesso e tal, e a gente vê que isso não começa hoje, isso começa lá na sua fundação, né? Então, até acho a importante teologia lembrar. do domínio, né, acaba tendo um pouquinho dessa influência, né, que a gente fala mais hoje, né? Hoje você não tem mais, talvez num campo mais conhecido, você não tem essa teologia voltada para o dinheiro, né, especificadamente, porque já foi muito bem denunciado isso. Mas isso vai ganhando um novo corpo, né? Então, quando a gente olha lá para a origem dessa ideia, a gente já vê que lá existia essa ideia, essa percepção de que o ser humano poderia ali produzir, né, um pensamento, uma nova ideia, e isso geraria no ser humano um efeito também positivo para ele, né? No sentido não da filosofia, né, mas no sentido de trazer um benefício. Uma coisa que eu achei interessante, né, pesquisando, que fala muito sobre essa origem também, se nós vamos lá para fora, né, que a gente conhece como teologia da prosperidade, mas se você vai para fora, no inglês, por exemplo, né, que é a origem lá onde popularizou isso, pelo menos, lá eles não falam de prosperidade, né? Eles falam de teologia do bem-estar, né? Do bem-estar. Não está relacionado diretamente com a questão financeira, né? Para nós ainda, aqui na América do Sul, isso aparece. Será que a teologia, o termo prosperidade é pejorativo? Será que já carrega um julgamento? Será? Hoje eu acho que sim, né? Acho que... Quem cunhou isso, né? Porque você está falando que lá fora você vem com outra vertente, né? Sim. E, de fato, a gente tem lá o novo pensamento no início, depois a gente tem a palavra da fé, a confissão positiva, né? Mas a gente não ouve, assim, na origem, teologia da prosperidade. Eu acho que isso aí já é pejorativo. Sim, você estava até comentando, né, Murilo, da questão de dinheiro, né? Interessante quando a gente para pesquisar sobre teologia da prosperidade, chega, né, num elemento anterior a ela, que dá sentido a ela, que é o New Thought, não é? Que é o novo pensamento. O dinheiro, ele vem depois, né? Então, na origem, não tem a ver com dinheiro. Isso. Na origem tem a ver, assim, com o bem viver, né? A fuga ali daquilo que é ruim e a aproximação daquilo que é bom, até né? Cura, né? Até cura física, exatamente. Né? Então, uma coisa importante, né, para considerar que, sim, a teologia da prosperidade, como a gente chama ela aqui no Brasil, né? Ela é muito mais do que uma ideia de vida próspera, né? Ela é, assim, uma tentativa de mudança, de manipulação da realidade. Essa é a pegada, né, da teologia da prosperidade. Ela tem uma pretensão muito mais profunda, né? Se ela fala sobre dinheiro, se o teólogo da prosperidade fala sobre dinheiro, sobre cura, é porque isso atrai as massas, né? Mas, no fundo da coisa, ele está querendo ensinar a pessoa a como enxergar a realidade e como manipular a realidade da própria pessoa. Isso é uma coisa interessante e importante, que passa despercebido por nós, né? Então, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você rejeita. E sempre em função da felicidade, né, João? Felicidade, do indivíduo. Essa linguagem da vitória, né? Essa linguagem do linguagem bem-estar. Então, é sempre em função da felicidade. Isso é interessante, porque se nós pensarmos lá no final do 19, né, você vai ver lá que era uma comunidade pós-guerra, né? Talvez no desencanto, talvez no desespero, né? Sim. Tentando resgatar essa nova esperança, encontra daí nessa filosofia uma possibilidade de resgatar. Sim. E também pouco científica, né? Exato, tem que sem muita destacar metodologia, isso, né? Que você ainda carrega muitas crendices, né? Mesmo entre um protestantismo americano, você tinha ainda a tendência, às vezes, a um esoterismo, né? Exatamente. Inclusive, esse fator, né? Esse New Thought, essa filosofia ali, né, do Kimby, que ele fundou isso, né? Flerta muito com o esoterismo. Porque a ideia é assim, né? A ideia é que você tem ali uma realidade que é definida por uma lei estática, uma lei assim, que rege todas as coisas. Um princípio, né? Um princípio. É uma lei ali que fundamenta tudo, toda a realidade. Cabe a você, então, não conhecer a realidade, mas conhecer essa lei. Isso. Porque conhecendo essa lei e manipulando ela, você é capaz de manipular a realidade. Exato. Essa é a ideia. Isso é profundamente esotérico. Que é a consciência, né? No caso, exatamente, a consciência. Quando você compreende essa lei, né, e ela muda a sua consciência, então a sua consciência é capaz de mudar a realidade.
É engraçado que eu estava lendo umas coisas sobre o Quimby, e inclusive tem um livro dele que é Escritos, né? Escritos. E aí tem lá todos os pensamentos dele. Mas eu comecei a refletir como que isso é muito parecido com as coisas que a gente olha hoje no universo esotérico, né? Por exemplo, o Jim Carrey, né? O Jim Carrey, ele tem assim uma vertente meio estranha, uma espiritualidade estranha, mas ele fala muito dessa coisa de você controlar a realidade através pensamento do positivo, pensamento, etc. Né? declarações eu acho, inclusive, positivas. que nós estamos num contexto hoje muito próximo ao misticismo, assim, de um modo geral, sim, né? sim. A gente precisava transcender de alguma forma. Você encontra gente falando de energia, né? Você encontra gente falando justamente dessa manipulação. Agora, eu acho também que isso deu muito certo nesse período, porque encontra um espaço no coração do homem também de respostas, né? Porque se você, de repente, tem uma lei que ao você ter um conhecimento dela, você consegue manipular o sagrado, né? Você também tem um controle sobre isso. Né? Então, vou dar um exemplo clássico, né? Aquele que se você der R$100, Deus vai te dar 10 vezes mais, né? Utilizando lá do texto bíblico. Então, você consegue colocar isso numa planilha, né? Você consegue organizar. Então, se eu dou 10, eu vou ter 100, se eu dou 100, eu dou 1.000. Então, quanto mais eu consigo controlar, mais isso me dá um respaldo também para eu me sentir no controle da coisa toda. Então, não estou mais abandonado. Controle, né? Não estou mais abandonado na vontade de um Deus, que, né? Agora eu consigo controlar. Então, a teologia da prosperidade ganha um espaço no coração do homem também por causa disso, né? Dessa correspondência. Que encontra eco na vontade do homem, né? No desejo natural humano, né? Tem uma frase do Quimby aqui, João, mais ou menos aquilo que você falou, que diz: a consciência é a realidade fundamental. Veja bem, consciência é a realidade fundamental. E tem o poder direto de moldar o mundo material. Né? Aí vem essa decorrente, né, disso, vem essa ideia de que a doença, a pobreza, o sofrimento, tudo isso está, na verdade, atrelado à consciência. E você precisa mudar esses fatores na consciência e não no mundo material, necessariamente. Né? Tudo isso é fruto de crença errada. Né? É engraçado quando a gente pensa nisso, né? Você trazendo assim para algumas mensagens que a gente ouve, às vezes, no universo neopentecostal, ressoa muito isso, né? A crença errada vai levar você a uma vida de pobreza, de miséria, de sofrimento e tal. Então, é preciso reprogramar, e aí entra um pouquinho da neurolinguística aí, né, Murilo? É preciso reprogramar esse computador aí para ele começar a operar melhor, né? Funcionar melhor, né? E faz muito sentido o senhor falar sobre neurolinguística. Por quê? Porque uma das influências do Quimby era o magnetismo. Né? Era ali a ideia da hipnose, a ideia, assim, de que as doenças... Ele chama de mesmerismo. Né? Mesmerismo, isso mesmo. Essa é a palavra. Perfeito. Então, o que é? A ideia é assim, você não está doente necessariamente do seu corpo. O que você está é com um pensamento errado. Se você mudar esse pensamento, essa doença vai embora. Né? Isso que o senhor falou, às vezes esses discursos eles estão fazendo muito sentido, muito sucesso ali, não sentido, né, mas sucesso, acho que essa é a palavra, no meio do pessoal mais pobre e tudo mais, né? Mas aí a pergunta que eu faço é, a realidade é só aquilo que a gente interpreta dela? Essa é uma pergunta importante. Entendeu? A realidade é só aquilo que a gente interpreta? Será que não existe realidade para além da compreensão que nós temos agora, a realidade? Eu digo de mim mesmo, poxa, tem muita coisa assim que eu não conheço, que não faz sentido para mim, entendeu? E é porque eu não conheço, que não faz sentido, que eu não posso considerar a existência, entendeu? Então, a pretensão, assim, muito grande da parte de teólogos assim, acho que eles nem fazem esse tipo de raciocínio, né? Você dizer, olha, o que está acontecendo com você é falta aí de entendimento, né? O que está acontecendo contigo é falta de percepção da realidade. Idealismo é isso, né? Essa é uma das influências filosóficas do Quimby também, né? Então, o que acontece? A realidade, exatamente, a realidade, ela não é aquilo que você... Não é o que a ciência, por exemplo, prova que é por meio científico. Né? A realidade não é aquilo que o outro está dizendo para você através de um testemunho ocular. A realidade é o que você interpreta. É o modo como você percebe. Como você percebe. Assim, pensando um pouco... Você sabe que isso estava no estoicismo, né? Essa ideia, né? Que faz muito sucesso hoje. O estoicismo está em alta. Foi retomado, né? Que o estoicismo diz assim, não é a realidade que te provoca sofrimento, é a tua relação com a realidade. Exatamente. É o modo como você percebe a realidade.
Então, por isso que faz muito sentido. Por que está em hoje, alta né? hoje? Interessante isso. É interessante, vocês estavam falando, estava pensando aqui, né? Que existem alguns mecanismos lá na psicologia que a gente chama de pensamento mágico, que é Isso. justamente essa capacidade de você não encontrar a realidade e você viver de um mundo imaginativo. Paralelo. Né? Paralelo a Uhum. isso e tal. Uhum. E esse é um dos mecanismos de defesa que a gente encontra também. Né? Então, quando você identifica, por exemplo, um indivíduo com pensamento mágico, o que você precisa fazer é alocar ele de novo na realidade. Porque se você der vazão por aquilo, ele vai, de fato, né, Sim, sumir no sim. universo imaginativo. Entra no mundo de Nárnia e não volta mais. E é né? curioso assim, como isso impacta de verdade a realidade, porque recentemente eu recebi de uma pessoa da minha família um e-mail, um vídeo no YouTube, no Instagram, as questões políticas lá, né? E aí ele mandava toda uma realidade, todo um desenho de IA lá, mostrando um universo paralelo e Jesus de mão dada com as pessoas, e o mundo perfeito, assim, e ela me mandou aquilo como se fosse o próprio Deus que tivesse falado aquilo, né? Então, quando eu falei para ela, essa pessoa assim, mas quando a gente volta para a realidade, a gente não encontra isso no espaço que você está propondo aqui. Ela disse, não, mas será assim? Tá. Né? Eu já decidi que então, qual que eu tô Já querendo decidi dizer que com é. isso? Né? Toda essa mentalidade, né? essa capacidade de imaginar, de entrar nessa lógica da consciência, de se eu imaginar, eu posso, isso tudo pode gerar esse pensamento mágico. Né? Agora, isso eu acho importante pontuar também. Eu que realmente... é típico da criança, né? Isso, pensamento que é típico, mágico é típico da criança. Da infantilidade, né, de um modo geral, né? Você não lida com aquilo, você cria aquilo, né? O mundo imaginativo, ele é lúdico nesse sentido, né? Então, agora tem uma coisa interessante que eu realmente, né, por ter estudado um pouco da psicologia, os pensamentos, eles de fato causam um efeito na gente, né? Isso é uma realidade também. A diferença aqui, talvez, é que esses pensamentos, eles não condenam a realidade a viver daquele jeito. Então, eu posso interpretar, e a interpretação é importante também, né, para você pensar no modelo cognitivo, mas ele não modifica a realidade. É aí que está o grande pulo do gato. Né? Os nossos pensamentos ressoam nas nossas emoções, que ressoam nos nossos comportamentos. Essa é a lógica do modelo cognitivo. É correlacional, não é causa e efeito. Exato, né? exato. Então, você pula uma etapa, né? Como se ao pensar, não importa mais se aquilo é real ou não, aquilo vai se tornar real, né? Então, veja, é um efeito mágico mesmo, né? Uma coisa também, né, reduz muito a realidade ao pensamento. Isso. E a experiência humana não está ligada só à psique. Não é só isso. Né? Não está ligada só a isso. Você me lembrou que um dia eu caminhava com um colega perto de uma concessionária, aqui perto, inclusive, e ele disse assim, e ele bem crente, né? E ele disse assim, espera aí. Aí ele entrou na concessionária, o que esse cara vai fazer? Né? Um cara quebrado, igual eu na época, assim, né? E aí ele foi lá, pôs as mãos num carro e ele ficou lá uns 10 segundos, daí ele voltou. Eu falei, o que você foi fazer? Ele falou, não, eu fui declarar que aquele carro é meu. E achei curioso isso, sabe? Porque está dentro dessa lógica, né? Sim. Você vai criar uma realidade pela verbalização e tal. E ao mesmo tempo... Já está na sua mente, né? Vamos dizer assim, já está aqui, né? Agora eu vou verbalizar, eu vou criar uma realidade. Isso, e não aconteceu, né? Ele já morreu, inclusive, nunca teve esse carro, né? É um mecanismo muito interessante, porque em alguns momentos, nessa minha convivência com esses familiares, né, acontecia de alguém falar uma coisa assim, fora da realidade. Se você estiver assistindo, ele ama vocês, tá? Sim, claro. Mas assim, todos nós temos assim, um familiar. Assim. E em alguns momentos é curioso, porque quando você fala isso e depois você, né, segue com a ideia e aquela ideia não acontece, você não consegue cobrar isso, né? Dizer, eu lembro que você falou, mas isso não aconteceu. Então, não dá, né? Então, isso que eu tô falando, porque o mecanismo, ele se autogere, né? Então, se não aconteceu, porque ou não era para Deus te dar, ou você não orou da maneira certa, isso vai gerando mecanismos de culpa, de medo, de outras questões no relacionamento com Deus. Então, isso não é só uma questão imaginativa do tipo, é o mecanismo que eu uso. Não, isso vai mostrando qual é o caráter de Deus na experiência com Deus também, né? Então, isso é interessante. E quem prega a teologia da prosperidade sempre vai dar um jeito também de levar a pessoa a acreditar que faltou alguma coisa. É o pensamento circular, né? Pensamento circular. Faltou alguma coisa para aquilo não ter acontecido, né? Porque não é verificável, não é falseável, né? Como diz na ciência, né? Mas o João falou um negócio, eu estava me lembrando, Murilo, talvez você vai nos munir de mais recursos, das neuroses e tal. O Freud pegou essa situação, né?
que ele pega uma neurose provocada também por uma sociedade europeia meio vitoriana, tal, né? E você tem os casos de neurose, especialmente mulheres histéricas e tal, né? O Quimby, ele também pega essa situação nos Estados Unidos, e até tem um livro que eu mandei para vocês depois, que eles associam a uma religiosidade muito severa do protestantismo, que vigiava até os pensamentos, né? Tipo assim, você pensou uma coisa errada, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, tal. E aquilo ia gerando neuroses. E quando o Quimby percebe que a relação entre a doença e a mente está muito bem estabelecida, ele deduz que se você mudar a forma de pensar, você cura as pessoas. E ele teve pessoas que ele tratou dessa perspectiva e tiveram sucesso, inclusive. Como Freud também teve sucesso ao tratar as neuroses, que eram repressões, né? Que eram algumas pulsões que estavam ali. Então, tem esse fator que eu acho que a gente não pode negar, mas aí em cima disso ele constrói uma filosofia, né? Que isso pode se expandir para outros campos, né? Obviamente que você não tinha antibiótico ainda, né? Então, uma doença infecciosa você não curava mudando a disposição mental, né? A pessoa morria daquilo, ou o próprio corpo dava conta, né? Vamos dizer assim. Então, à medida que a ciência a medicina vai evoluindo, você precisa agora levar isso para outro campo. Quer dizer, não é tão necessário agora na questão da doença, da enfermidade. Vamos levar para o campo, talvez, da felicidade, da finança, né? Do dinheiro e tal, né? Mas eu achei curioso esse paralelo que tem entre o Freud e o Quimby, quase que talvez um pouquinho de diferença, 30 anos ali, né? Mas ainda existia, né, essa lógica. Mas é um ambiente, né? É aquele ambiente que eles estavam vivendo. Você né? sabe que lá no setting terapêutico tem uma frase famosa que o pessoal fala, que eles chamam a cura pela fala, né? Isso. O que isso significa? Significa que, vez ou outra, a intervenção nem será necessária. O fato do paciente falar e elaborar aquilo traz para ele uma disposição daquele problema que ele, às vezes, já por si só consegue Reelabora, né? elaborar. Ou então, às vezes, até a variável do tempo, né? Então, ele tem um problema ali pontual, que para ele é um sofrimento, mas o próprio passar do tempo pode fazer com que aquilo vá diminuindo a força sobre do sofrimento do indivíduo. Então, esse é um elemento, essa é uma relação que, às vezes, é o clássico do problema estatístico lá, né? A relação entre a causalidade, né? E a... Como é que fala? A causa e o efeito disso, né? Não significa que, pelo fato de ter passado por aquele método, né? Que eu imagino que é o que o Quimby tentou desenvolver aí, né? Uma lógica clara entre a doença, né? E a percepção dela, ou a fala dela. Mas não significa que isso seja o que, de fato, curou essas pessoas, né? Lá na psicologia, principalmente na psicologia ali mais moderna, eles chamam de mentalismo, né? Esse tipo de comportamento. Os mentalismos, né? Que eles falam. Que são esses elementos que você não consegue sondar, não é verificável. Então, pode ser que não tenha uma correlação direta com aquilo ali, né? Às vezes até tem uma correlação, mas não tem uma causalidade específica, né? Então, isso por si só alimenta esse pensamento circular, porque se eu disser para alguém assim, olha, se você der esse dinheiro, Deus não vai multiplicar. Ele vai virar para mim e dizer, mas aconteceu com a minha vizinha. Aconteceu com 4 pessoas que eu conheço. Né? Então, você retroalimenta nele essa lógica, né? Porque ele não precisa daquela prova concreta, ele precisa de um indício, ele precisa de uma evidência, ainda que não seja verificável, né? Então essas crenças começam a ser alocadas e passa de crenças nucleares para crenças centrais. Então você começa a acreditar que aquilo é um modelo, né? Que se você se comportar daquela forma, automaticamente a consequência será aquela outra. E todo o pensamento da teologia da prosperidade, essa mais clássica, né? Não a nossa sofisticada que existe hoje, né? Essa mais clássica, ela passa por esse mecanismo, né? Que é o mecanismo de ação e reação. Então você tem evidências, tem o viés de confirmação também, né? Que a gente encontra ali, né? Eu, por ter convivido muito com essa experiência, assim, né, dentro desse contexto familiar que eu contei para vocês, de vez ou outra, eu muito iconoclasta que eu sou, de vez em quando eu falava, viu, mas não tem correlação. Não, mas você não pode falar isso, porque você não está na mente de Deus. Você não consegue sondar. Então, veja, tem de novo esse pensamento circular, né? Então, você não consegue se livrar desse negócio. E tira a gente da jogada. Exato. Não tem como você argumentar, né? Eu tenho uma experiência, também dentro de um contexto familiar, de alguém que tinha uma doença muito grave mesmo.
E aí, usando o texto ali, né, de você poder passar o óleo e ungir, né, e Isso. orar, essa pessoa cria mesmo que se não tivesse, ela tinha esquecido o óleo no dia, e ela foi lá na casa dela buscar, porque ela acreditava que o elemento era o que ia fazer que ia ser o causador, né, o catalisador ali daquele milagre que ela estava esperando. E ela voltou lá, buscou e, de fato, utilizou, e de fato a pessoa foi curada, Certo. né? Então, o que acontece? Confirma nela de que no elemento está todo o poder, né? Então, como é que você consegue combater isso? Você não consegue combater na lógica, né? Então, isso Mas é também, assim, interessante. não se considera a misericórdia de Deus, o agir livre de Deus, né? Mas E quando eu falo agir livre, é assim, ó, esse eu quero curar, Isso. esse eu não quero, né? A gente tem que encarar esse fato, né? E aí tá o problema com o quê? Com a visão que o New Thought, que o esoterismo tem de Deus. Não tem a visão de Deus como uma pessoa, Exatamente. mas como Isso uma lei. Isso fazia parte do pensamento do Quimby, né? Exatamente. Deus não é pessoal. Assim como o É esoterismo. uma lei universal. Exatamente. O Quimby não tinha essa visão de Deus a respeito dele como uma pessoa, mas como uma lei. É porque o pessoal você não vai conseguir manipular, dobrar. Né? Porque tem vontade, né? O princípio universal você basta entendê-lo. Basta entender para manipular a realidade à sua vontade. Exato. Né? O princípio fundamental não tem vontade, você tem. Cabe você entender ele para você fazer a sua vontade. Então a gente percebe aí a gravidade disso, né? Tem uma pegadinha de budismo aqui também, né? Eu tava, depois de olhar assim, um pouco mais para os textos do Quimby, né? Você começa os olhos a abrir assim, né? Não por causa do texto, mas assim, a gente fala, por exemplo, alguns nomes, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Famoso. Até hoje, né? O mais vendido. Até hoje, né? Ainda está aí nos best-sellers, né? O Joseph Murphy, né? Que era mais assim um cara ligado à mitologia e tal, mas ele também traz uma pegadinha, né? O Dale Carnegie, né? E, mais recentemente, O Segredo, né? Da Rhonda Byrne, né? Que foi também o best-seller, né? Aquela coisa da lei da atração, né? Parece que quando você começa a olhar o pensamento do Quimby, você fala, rapaz, aí tá tudo... Ele deu a base, ele deu a plataforma para todo esse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente até acha que é cristã, né? Porque, poxa... Tá tão sendo usado num contexto cristão que você acha que a Bíblia está falando que o pensamento positivo de fato tem algum poder, né? Exatamente. Tem um livro bem interessante, esse não foi publicado em português, né? Da Melissa Dougherty. E ela fala sobre isso. Ela falou, olha, não tem como a gente considerar esses expoentes aí da teologia da prosperidade como cristãos clássicos. Não tem como considerar a mesma coisa. Não tem como considerar que eles são protestantes ou são evangélicos ou qualquer tipo de cristão. Por quê? Porque a visão que eles têm de Deus muda e a visão que eles têm de Jesus muda também. Porque essa é uma coisa assim que vai redundar em Jesus de alguma forma. E essa é a maneira que eles olham para Jesus. Se existe esse Deus que é uma lei fixa, que sustenta todas as coisas, compreendendo essa lei, você vai fazer a sua vontade. Jesus vem aqui para quê? Apenas para ensinar o ser humano a manipular essa lei. Então, o que é Jesus? Jesus é um milagreiro, mestre, entendeu? O mestre ali que opera milagres. Sim. E a gente percebe, né, que Jesus está para muito além de milagres. Né? Então, isso é uma coisa importante. Não dá para a gente considerar que eles têm o mesmo sermão que o nosso. Não dá para considerar que eles têm a mesma interpretação bíblica que a nossa. Inclusive, eu penso assim, que eles não têm uma interpretação bíblica. O que eles têm é uma visão de um outro cunho. Eu não quero ser tão radical aqui de falar que cunho eu realmente penso, né? Não posso aqui. Mas assim, de um fundo, como a gente falou, esotérico, de um fundo filosófico complicado. Eles olham através dessa lente a Bíblia. Mas não dá para chamar isso de teologia bíblica. Eu acho que a gente pode afirmar, João, que, por exemplo, essa filosofia aqui que nós estamos mencionando não é cristã. Não é cristã. Não é cristã. Não tem como. Eventualmente, pessoas que estão vivendo nessa esteira aqui se encontram com o evangelho pela graça de Deus, isso. pela misericórdia Deus é de Deus, livre, né? ou porque está num contexto cristão, numa igreja, não sei. Eu acho que tem muito a ver com... Mas a gente tem que deixar claro que isso aqui não um pensamento cristão. Não. Eu acho que para poder fazer um paralelo bíblico com isso, a gente tem lá o episódio de Atos 9, né? Do Mago, Simão Mago. Isso. É muito parecida a lógica, porque ele se batiza, né? Ele ouve a pregação de Filipe, se batiza,
E em seguida ele pergunta, mas como é que eu domino esse negócio, esse Isso. poder? Quanto é que você Isso. quer? Quanto que é? Quanto é que você quer? Primeiro assim, como eu domino. Segundo é como é que eu compro. Né? Isso. Ou seja, eu tenho como desvendar esse código aí e depois usá-lo para manipular, né? Então, claro que... E o Pedro já escorraça com ele, né? O Pedro já mostra para ele, coloca ele no lugar dele, né? Uhum. E é interessante porque isso a Bíblia chama ele de Simão Mago, né? E Isso. às vezes dá vontade de Isso. falar, né? Para os nossos irmãos lá. Irmão, você é um mago, né? Você é um Mago. manipulador da magia e tal. Cara. Isso não tem a ver com o próprio Cristo, Sim. né? Então esse episódio, para mim, eu lembrei dele agora, né? Pensando nisso, porque Sim, é ótimo. ele mostra exatamente essa lógica eu preciso dominar um tipo de magia, né? De poder. Ao dominar isso, eu posso usar o meu bem prazer ou o prazer de outros, né? Cobrando por isso às vezes, pedindo ali alguma coisa. Então é essa lógica meio do Simão Mago, né? É muito legal o que você está falando, porque me lembra justamente da feitiçaria, cara. Né? Quando a gente olha para a feitiçaria, a gente pensa na bruxa lá com um chapéu pontudo e tudo mais, mas a gente esquece a metodologia, né, da feitiçaria. O que é? Você tem conhecimentos ocultos, né, que alguns possuem, para manipular a realidade, e para manipular a realidade você tem procedimentos específicos. Tem que saber né? o encantamento. O encantamento, tudo como isso, né? falar, quais elementos. Eu estava até lembrando, não estou falando que a tua parente é feiticeira, nada disso, mas a mentalidade é a mesma. Olha, precisa ter o óleo, precisa ter o pastor tal orando no momento específico. Então a mentalidade é a mesma. Eu estava numa vigília muitos anos atrás, né? E em dado momento eu cruzei a perna. E uma irmã veio e descruzou minha perna. Deu tapa. Ela puxou minha perna. E eu falei, ué, irmã, o que aconteceu? Ela falou, não, isso aí tá bloqueando Bloqueando o 3G. o agir. Exatamente. Não, uma vez... Bloqueando o Wi-Fi de Deus. Uma Achei vez curioso, né? Uma vez eu estava no Eu culto. até acreditei. Eu estava no culto, o pastor pediu para levantar uma das mãos e tudo mais, né? E nesse dia eu estava com a minha mão enfaixada. Pensei, vamos levantar uma das mãos para orar pelo irmão ali. Eu levantei a esquerda. Aí teve um irmão que baixou minha mão. Não, levanta essa aí não. Essa aí não chega a nada. Essa é a esquerda, tem que ser a direita. Mas aí tem um viés político, né? Pode ser também. Eu acho que tem um viés político. Pode ser. Mas, gente, como é que isso passou? Vamos falar dessa figura, que também é desconhecida, né? Como é que isso agora passou para o contexto cristão, né? Ali no final do 19, no início do 20, através do Kenyon, né? Do famoso Kenyon, Né? que era um pastor batista, né? Não era nenhum herege, nada. Era um pastor... Você sabe que eu comecei a me lembrar, até estava falando para o João hoje, para o Adriano. Adriano, inclusive, nós vamos trazer ele aqui no terceiro encontro, porque ele é um ex-dependente de teologia de prosperidade. Olha, eu sabia, vai sentir, Não, ele explica muita coisa. Ele vai fazer aqui a confissão, ele vai mostrar, vai dar o testemunho de como ele se libertou da teologia da prosperidade. Vai ser bem legal isso aí. Mas eu estava falando para eles que eu tive aula aqui com o professor Hubert Clevenger, né, 30 anos atrás, e ele ficou aqui quase 40 anos no Brasil. E ele falava muito desse pessoal, só que a gente não dava muita atenção, sabe? Parecia assim, que era coisa da cabeça dele, né? Ou uma implicância, né? Do professor. Mas, na verdade, ele falava muito do Kenyon, do Quimby, de Kenneth Hagin, né? De tantos outros. Como que esse pessoal introduziu o esoterismo na fé cristã, né? E como que isso pervertia, na verdade, a doutrina. E já naquele tempo, hein? Já naquele tempo. Denunciando, mas a gente né? não dava tanta ênfase, por quê? Porque estava também naquela explosão da teologia de prosperidade. Então é como se ele estivesse combatendo, saudoso professor Cleber, né? Que Deus o tenha, ele estivesse combatendo uma tendência muito em alta. Ninguém tinha consciência E ainda. a gente falava, poxa, que cara chato, né? Tá querendo cortar o barato, né? E na verdade ele estava... Eu vou resgatar ainda. os escritos dele lá, porque tem coisa muito boa ali, sabe? O Kenyon, ele faz essa primeira substituição, né? Ele pega essa filosofia e implementa ali dentro da teologia. Ele faz algumas substituições. Então, ao invés de consciência, a gente fala de fé, né? Você começa a ir no campo semântico ali para trocar já toda essa nova roupagem. Cristianiza, né? Cristianiza da nova roupagem Quimby, ali. né? E aí que surge, né, essa noção de que, por exemplo, a gente tem ali não só a adaptação da linguagem, mas a gente tem ali
a ideia de que você tem direito, né? De chegar diante de Deus diferente, porque você é o príncipe, né? Aquelas coisas todas. Reivindicar, né? Colocar o dedo na cara de Deus lá e pedir as coisas. Mas pra frente a gente vê isso aparecer mais, né? Ali do que... Sim. Então ele é o primeiro cara que pega toda essa mentalidade, essa ideia toda, né? Essa visão e implementa ali dentro da cultura da igreja, né? Então ele mistura, empresta aí algumas coisas e aplica esse misticismo dentro da igreja já ali, na prática da igreja mesmo, né? Então, o cara que utiliza a fé como um instrumento. Aquilo que era filosofia, ele conseguiu transformar em teologia, né? Aquela metafísica do Quimby, ele conseguiu transformar numa teologia ali para o contexto evangélico, e aí também você substitui, né? Porque antes o que era confiança em Deus passa a ser direito, né? Exatamente. Então, eu desloco... Direito espiritual do crente, eu né? começo a pensar que eu chego no balcão de Deus. Então, fazendo uma ilustração aqui, né? Então, eu sou o cliente, Deus é o garçom, né? Eu posso pedir para ele o que eu quiser, que ele por ofício, tem que trazer para mim, né? Então, essa lógica aparece. E é curioso também porque a gente olha para isso, né? Quem está um pouquinho mais instrumentalizado, pensa um pouquinho mais teologicamente, você fala, como que alguém, né, entra nessa? Né? Claramente é porque, de fato, não conhece quem é o Cristo, né? E coloca os seus desejos, as suas vontades, que também é uma coisa que tem voltado bastante agora, né? Seus desejos, suas vontades, suas intenções acima do próprio Cristo, né? Então, Jesus se torna um meio para, né? E não o próprio meio de salvação. Como é que a gente vê isso hoje na linguagem? O João está mais no contexto pastoral. A gente percebe isso, eu determino, eu ordeno. A gente vê muito isso, sim. Até em contexto tradicional. Contexto tradicional é um pouco mais difícil, né, pastor? Por quê? Porque o contexto tradicional geralmente tende a ter um núcleo de formação, né? Isso. Então, o contexto ali tradicional pega ali o pastor, investe na educação dele e tal, né? E esse pastor dá sequência e tal. Então, tende a ser um pouco mais difícil de acontecer. Isso. Né? Inclusive, eu visitei recentemente uma igreja. E essa igreja ela passou por uma explosão assim, de crescimento e tudo mais. Ela alcança hoje 25 mil pessoas, né? E é uma igreja batista, né? E aí esse pastor, ele estava conversando com um dos pastores da equipe, ele reconheceu uma coisa. Ele falou, olha, a gente está crescendo, Deus tem sido muito bom com a gente. É uma igreja que não tem problemas teológicos. Mas ele falou, olha, a gente corre um risco. E o nosso risco é a nossa fragilidade teológica. Então, agora eles estão direcionando seus pastores para fazer seminário e tudo mais. Então, no meio tradicional, isso não acontece tanto. Porém, em ambientes, né, mais assim, neopentecostais, pentecostais, né, onde existe ali aquele pragmatismo espiritual, acontece bastante. O que acontece? A pessoa vai muito pelo resultado do que ela fala, né, do que ela acredita, tudo mais. Aquilo que a gente está falando, né? Pensamento simplista. Exatamente. E aí o pai, ele vai lá e traz o filho para trabalhar na igreja, né? E aí o filho vai ser o próximo pastor. E aí ao invés desse pai levar o menino para o seminário, ele falou, não, o seminário vai fazer mal para meu filho, que ele precisa aqui ter a unção, ter a visão aqui da igreja e tudo mais. E o filho da sequência, que em Londrina, por exemplo, tem muitos casos assim. Então, nesses casos, aí a visão reina mesmo. Porque a ideia é assim, se está acontecendo milagre, se o cara determinou, o milagre aconteceu, Deus está ali. Né? Então, o pastor começa, determino, eu profetizo, eu ordeno, eu expulso. Aí ele expulsa os espíritos, né? Eu expulso o espírito da miséria, o espírito da enfermidade, o espírito da... sei lá, tantos espíritos que eles encontram, né? Nossa, é muito espírito. Né? Enfim, mas esse contexto... E ele não está ligado ali só à igreja local. A gente percebe às vezes que tem irmão da igreja, na igreja nossa, por exemplo, instruído, que tem ali alguns jargões. Né? Tem um episódio lá quando eu fazia teologia que é muito curioso, porque dentro estão falando de gente que está estudando, né? Que está dentro da academia. A gente tinha uma prova dificílima lá, e aí, é até meio cômico essa história. E aí a irmãzinha do meu lado, né, que sentava do meu lado lá, uma igreja muito tradicional, assim, muito fechadinha, né? A gente brincava, falava que ela era irmãzinha do coque, né? Tirava sarro dela assim. E no desespero ali da prova, ela pegou e falou assim, ai, senhor, me apresenta o conhecimento, que eu preciso desse conhecimento agora para fazer essa prova. O senhor ilumine a minha cabeça, tá? E fez uma oração assim, toda fervorosa, né?
E eu e um outro colega que tava junto comigo, a gente virou pra ela e falou assim, mas a irmã estudou? Assim, e aí ela ficou irritadíssima com aquilo. Sim. E ela falou assim, tipo, não, imagina, você tá duvidando de Deus, que não sei o que e tal, né? Que Deus pode revelar na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho certeza que ele pode. Mas o ponto é, a irmã estudou ou mas não? não tem nenhuma promessa sobre isso, né? De dar uma inteligência, tem a né? promessa assim, naquela hora eu te darei palavra, né? Exatamente. Mas é assim, no contexto de perseguição, no contexto de defesa diante das autoridades, né? É uma coisa Ou que o Espírito fará lembrar eu de quero todas as dizer coisas assim, que eu vos tenho falado, que né? eu vos tenho falado. Mas assim, Eu não quero é dizer que vem assim, do era seu alguém que coração. já exercia um cargo de liderança dentro de uma comunidade, depois que ela estava lá no seminário. É alguém que está ensinando também na igreja, né? Já estava ensinando na igreja. Sim. E, então não é uma coisa só de gente simples ali, né? É uma coisa de... E uma coisa não é só... um desejo do coração que está aflorado... Mas aí, Murilo, entra naquela coisa que você falou, da causa do efeito e da correlação. Então, assim, não é que se eu falar assim... Eu não lembro se ela foi bem ou se ela eu foi mal não na prova. estudei, Eu não lembro. eu não estudei, aí eu cheguei aqui diante dessa prova e eu disse, Senhor, agora eu determino que essa prova, eu vou bem nessa prova, eu vou bem nessa prova. E eu vou tirar 100, né? Isso é causa e efeito. A correlação é assim, Senhor, me abençoa para eu conseguir fazer essa prova. Eu me acalmo, né? Acalmando, e eu começo a lembrar de coisa que eu estudei, começo a raciocinar. Então aí é correlação. Sim. Funciona. Tem a ver com né? regulação emocional daí, né? Exatamente, exatamente. Uma a coisa... mente regula o corpo proporciona algo melhor para você. Uma tranquilidade, de repente, para lembrar de alguma coisa que você não lembraria, né? Claro. Davi, quando ora também, né? A sua angústia começa a ser diminuída. Exato. Muito por causa da ação do Espírito, sim, também. Claro. Mas porque ele orou ao seu pai, né? E isso também conforta o coração. Então tem esses dois efeitos, com certeza. Assim. E eu não lembro se ela foi bem ou se ela foi mal na prova, tá? Eu até queria lembrar depois. Bom, se ela não estudou, eu duvido que ela tenha ido bem, mas mesmo é curioso, calma, né? Eu só tô querendo dizer assim, porque às vezes a gente imagina que é coisa de gente muito simples, neófito, que não, não de tem muito forma conhecimento. alguma. Não, Não, de fato, tem gente em todos os lugares que tem isso. O Kenyon, ele introduz então esse pensamento, do novo pensamento, né? Ele faz essa ponte com a igreja evangélica, ali no contexto dos Estados Unidos, né? Essa coisa dos direitos do crente, da confissão positiva, né? Eu estava lembrando agora, enquanto o João falou um negócio aí, eu lembrei que uma das figuras que deram origem hoje a um movimento esotérico, que se chama ciência cristã, que é a religião dos atores de Hollywood, especialmente lá do Tom Cruise, né? Ela era paciente do Quimby, né? Mary Baker Eddy. Isso aí. Né? Ela era paciente do Quimby e ela criou a ciência cristã. Né? Curiosa essa relação né? que a gente tem aqui. Mas aí vem o Kenneth Hagin, né? Esse, talvez, eu lembro que o professor Cleveland falava, Kenneth Hagin, talvez ele fez um trabalho muito maior do que o Kenyon, do que o outro lá, porque ele conseguiu dar uma base bíblica para esse pensamento da palavra, da confissão positiva, do novo pensamento, né? E Kenneth Hagin, a gente tem que lembrar que ele morreu o quê? Recentemente, né? Faz poucos anos aí. Velhinho já, né? Eu sou de 90. Ele eu assisti na TV. Então, a gente teve livros dele que circularam no Brasil, né? O Kenyon não chegou coisa do Kenyon aqui, mas o Kenneth Hagin circulou muito. Que aí ele vai influenciar Benny Hinn. Quem mais? Essas figuras aí. Austin. Exato. Austin também. Então, o Kenneth Hagin, já em anos 50 e 70, ele consegue sistematizar essa doutrina, dando a base bíblica, né? E aí que ele populariza essas coisas que a gente está discutindo, João. Declare, né? Profetize, né? Tome posse, que o meu amigo fez lá no carro, né? Ele foi lá tomar posse de um negócio que não era dele. Acho que a Bíblia deveria... acho que ela contraria isso, né, Murilo? Senão ela deveria, né? É estranho, né? Se apropriar, né? Quando ela fala não cobiça, né? Você está cobiçando uma coisa que não é tua, né? E declarando que é sua, inclusive, né? O que eu acho interessante do Hagin é que ele fez, de fato, muita gente imitá-lo mesmo. Fez escola. Eu lembro, assim, né, eu fui crescendo nos anos 90... Depois, mais pra frente, né, eu fui visitar esses vídeos antigos, né, ele pegava estádio, eu lembro que tinha umas coisas assim. Eu fui visitar esses vídeos depois, né, porque eu era criança quando eu via essas apresentações dele lá, e me veio na memória muitas
reuniões que eu estive que tinha imitações, inclusive cênicas mesmo, assim, né? Os mesmos movimentos, as mesmas falas, a mesma estrutura de culto, né? Então, não só pavimentou intelectualmente isso aí, mas também deu um modelo de culto, né? Exato. Deu um modelo ali litúrgico que gerou também muitas cópias depois. Criou cultura, né? Criou uma cultura. Não é Porque só uma teologia, uma o cultura poder também. está no procedimento. Entendeu? O poder tá Volta como... no pensamento mágico, na exatamente. performance do mágico, né? Isso aí. Do xamã, Você tem que fazer exatamente mago, como ele né? faz. Exatamente. Essa inclusive, é uma característica de igreja neopentecostal. E veja, isso adepta que eu ia te falar. de teologia da prosperidade. Se você pega uma grande igreja neopentecostal hoje, e você tem o líder com uma característica, você tem uma produção em série de pastores que falam igual, tem o trejeito, porque essa performance é importante para o público, né? Eu também já vi experiência de pessoas que foram uma igreja mediana, assim, né, no sentido convencional, e aí ao sair de lá eu perguntei assim, e aí, o que você achou, né, dessa igreja? E aí a fala dela foi uma fala meio viciada, assim, tipo, não teve muita... O pastor não orou com ninguém, né, não teve aquele poder, não teve aquela oração entendi. individual, Entendi. não teve um apelo, né, com o emocional, né, não teve as pessoas chamam de mover, né, o mover de Deus, eu senti meio frio, então você vê, ela também, não que não haja isso, né, Deus não está nesses movimentos, né, mas aquilo gera um vício emocional também, do jeito que se não há isso, também Deus não falou naquele culto, não falou naquela reunião, não falou comigo, né, então você fica viciado no mecanismo, você fica viciado naquela estrutura, né, e isso vai fazendo com que, obviamente, as pessoas acumulem em volta também da estrutura. Né? Então, Deus está naquela igreja, naquela pessoa, naquele método, naquele jeito de fazer, de modo que Deus não está mais em outro lugar a não ser naquela estrutura. Isso gera também nos cristãos eu gosto de falar vício, porque para mim é um vício mesmo. E gera uma competição até entre as igrejas, né? Porque eu vou me lembrar aqui de uma figura também bastante fantasiosa que nós temos aqui no que veste pano de saco, vocês já viram, né? Essa figura. E ele ficava falando que o Espírito estava na igreja dele e quem estava na outra igreja, na outra denominação, eram demônios imitando o agir do Espírito de Deus, né? Então, olha só a competição a narrativa que você cria, né? Gente, nós temos aqui no ISB uma disciplina que chama Cultura e Religiosidade Brasileiras. Ela não tem muito a ver com isso que a gente está falando, mas em um dado momento a gente discute essa evolução do protestantismo tardio aqui no Brasil, né, a partir dos anos 60, 70, que a gente chama de neopentecostalismo, né? A gente costuma dividir o protestantismo pentecostal em primeira, segunda e terceira onda. Então, quando a gente fala neopentecostalismo, a gente não está aqui apontando o dedo para uma igreja, para outra, porque inclusive nós temos aqui na nossa convivência irmãos neopentecostais muito consagrados, né? Pessoas com assim, um desejo de servir a Deus, conhecimento bíblico, seriedade, né? Mas a gente está falando de um movimento religioso, né? A gente está fazendo um recorte temporal de um movimento religioso, né? Como a gente poderia falar do protestantismo histórico, né? De batistas, presbiterianos, metodistas, a gente poderia falar de pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, de segunda onda, como o Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular. E a gente fala do neopentecostalismo, que é uma outra vertente, né? Que é um outro grupo diferenciado. Então, assim, quando você ouve a gente falar isso e associar a possíveis equívocos teológicos, a gente não está jogando todo mundo num saco e dizendo isso aqui não serve para nada, isso aqui não presta. A gente está falando de filosofias, doutrinas que permeiam as igrejas, que passam pelas igrejas, mas que passam também pelos históricos hoje. Tem históricos que também tem a teologia da prosperidade, né? Tem da segunda onda que também tem, tá? Da primeira, da segunda. Então, assim, a coisa é muito... Tem católico, né? Afetado por teologia da prosperidade. Batista, neopentecostal. Total. Batista então, assim, nós não estamos aqui apontando o dedo e discriminando, né, um grupo X ou Y, mas estamos falando que existe, como existia a heresia no cristianismo primitivo, altamente combatida pelos escritores do Novo Testamento, dentro da igreja, nós estamos falando que também existe hoje filosofias e pensamentos dentro da igreja. Aí nós temos essa expansão, gente, nos anos... Então vem estudar com a gente, fazer algumas disciplinas de teologia aqui com o Adriano, de cultura e religiosidade, de história do cristianismo, né, para você também entender um pouco disso tudo.
A gente vem, então, com um televangelista nos anos 70, 90, nos Estados Unidos, que é o Oral. Como é que fala esse nome, João? Oral Roberts. Oral Roberts, né? Famosíssimo, né? Fundou, inclusive, uma universidade cristã nos Estados Unidos, que aí ele sai com essa da semente de fé, né? Que é você semear para colher, que é um linguajar muito... A lei da semeadura. A lei de semeadura, que é uma coisa muito básica hoje em muitos contextos aí religiosos, né? E onde ele faz essa associação direta, talvez por ter um programa de TV e precisar pagar altas quantias para manter aquele programa e tal, ele vem então com essa ideia da doação e da retribuição divina, né? Porque ele usou massivamente a TV e o rádio, né? E isso pegou, né? Isso pegou, porque transcendeu o princípio do dízimo. Não estamos falando que isso aqui é dízimo, tá? Transcendeu o princípio do dízimo e entrou numa outra seara aí, que é quanto mais você dá, mais Deus vai te retribuir. Né? Transcende até o princípio da graça, né? Fatalmente. Até o princípio da graça. Fatalmente. Como é que você tem graça, você vai receber algo que te é de direito, né? Eu estava até compartilhando com os irmãos da igreja no domingo. Tem alguns princípios que são contrários à graça, né? Então, princípio de direito, princípio de mérito, né? Princípio de privilégio. Isso. Tudo isso é contrário à graça. Né? Então, a gente está falando de algo muito perigoso. Muito perigoso. E Muito problemático. Você está dizendo assim, Deus pode te dar livremente, mesmo você não tendo... Deus dá pela vontade dele. Investido, né? Exatamente. Deus dá pela vontade dele. Mais uma vez, né? Eu volto a falar. O problema dessa teologia, né? Propriamente teologia da prosperidade, é a visão que ela tem de Deus, né? Visão que ela tem da figura de Deus. Né? Deus dá por vontade dele, né? Ele dá porque ele é bom, não é isso? Não porque a gente está lá semeando, que a gente está lá... E o que ele dá é suficiente. Exatamente, ele dá o pão, né? Não vai ter filho dele que vai mendigar o pão, né? Uma das coisas mais difíceis para mim, em relação a esse contexto, é pensar num cristianismo sem céu, porque se eu quero tudo aqui agora, eu nem preciso do céu. Se a minha alegria, como diz uma vez, eu ouvi um pastor dizendo, né? Se tudo que eu desejo está dentro das casas Bahia... Tá ótimo, né, cara? Então, tá ótimo. Então não o céu, inclusive, é indesejável. Né? Não faz sentido eu estar lá, né? Então, para mim, o que mais fere o princípio total, pensando nessa mediatização, né? nessa construção de uma igreja midiática, é porque ela implantou a ideia de que se você tiver conforto, segurança, se você tiver bens, né? Isso significa bênção. E aí, né, não vou nem entrar na questão do princípio anticruz aqui, senão a gente daria um programa só disso. Sim. Mas existe uma rejeição do projeto de Deus no que diz respeito à convivência com Deus lá no céu. Porque se eu estou bem aqui, Jesus nem me é tão necessário assim, né? Ele só é necessário como acesso, como meio até eu conquistar meu próximo carro, minha próxima casa, minha próxima cura, né? Sei lá o que você quer conquistar. Então isso para mim é o que mais fere ali o evangelho quando se fala de essa massificação, né? Quando alguém vai lá na TV e diz assim, não, dê tanto de dinheiro que Deus vai te abençoar. Não é nem só a questão do estelionato, não é nem esse o ponto para mim. O ponto é que está comunicando para aquela comunidade, aquele pessoal, né? Que de fato a gente pode construir uma vida melhor aqui na nossa materialidade próspera do que realmente na convivência com o Senhor, né? Então isso para mim é a ferida principal que atinge aí na teologia da prosperidade. Sabe aquele episódio que Jesus está observando o pessoal lançar a moeda no gasofilácio, dinheiro, né, no gasofilácio, e aí vem a viúva e lança uma moeda, né? E aí ele diz, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu mais porque ela deu tudo que ela tinha, né? Tem uma coisa que subjaz essa situação, que é o seguinte, apesar de ela ter dado tudo que ela tinha, ela não é desamparada, né? Então não é a questão da quantidade, é a questão da graça mesmo que está atuando ali, né? Exatamente. Quer dizer, está cuidando dessa viúva ao ponto que ela pode dar tudo que ela tem, ainda assim sair dali e se sentir amparada, né? Isso que eu acho curioso, né? É maravilhoso isso, né? Porque se eu falar simplesmente, dá tudo que você tem, que Deus vai te retribuir, mas e se não acontecer? Você vai ter esse sentimento de que você ainda continua amparado? O Wesley tem uma Ou frase... você vai fazer um processo para reaver aquilo que você deu, né? O Wesley tem uma frase que eu acho muito maravilhosa, que ele fala assim, né? Eu acho que ele estava brincando, né? Acho que era uma piada, mas não sei, porque quando vem do Wesley a gente nunca sabe, né? Ele fala assim, se quando eu morrer
for descoberto que eu tinha 20 libras no meu bolso, pode me considerar um falso profeta. Olha só. Né? Ele fala isso. Ele está querendo dizer aqui isso, né? Se eu guardei e não Isso. distribuí no final da vida, é porque tudo que eu falei não fez nenhum sentido, né? E ele também dizia assim, eu até lembrei disso agora, ele dizia assim, ganhe muito dinheiro, economize muito e doe muito. Doe muito. Né? Então isso significa que a nossa relação com o dinheiro, com a prosperidade, ela tem uma outra relação do que o acúmulo, do que tentar garantir, né? Porque o dinheiro também tem essa coisa da garantia. A gente até fez um programa sobre isso aqui. Ele tem essa capacidade de garantir. Então, quando eu estou tentando obter para ter minha segurança, eu descarto a segurança de Deus, né? Eu digo que Deus não é necessário, né? Que quando eu consigo automaticamente, através dos meus recursos, fazer isso. Então, veja, não é só dinheiro ou não dinheiro, né? É o que comunica do caráter de Deus, daquilo que Deus quer, que Deus quer dizer para mim, né? Sim. Como é que, agora a gente está falando muito de americano aqui, né? E como é que essa coisa se formou aí em 70, 80 anos, né? Mas como é que cai aqui na nossa terrinha e pega ao ponto de nós sermos o país mais, talvez, que acredita mais em teologia da prosperidade no mundo, né? Sim, como a gente tinha comentado no começo, né, pastor? Novo pensamento e a teologia da prosperidade não começa com dinheiro. E aqui no Brasil, eu percebo que a tendência é a mesma. Não começa com dinheiro, né? Começa com uma boa vida, né? Sim. Principalmente ali com o McAllister, né? Ele tem um papel muito importante. Mídia, né? Exatamente. E ele falava sobre tudo, né? Até hoje, o principal discurso dele é esse, né? É sobre uma boa vida, sobre uma vida fora da opressão, né? Do sofrimento Ele e enfatizou tudo mais. muito a libertação. A né? libertação, Essa questão de libertação, né? Então cura. começa dessa forma, né? E o nosso povo, com toda certeza, acredita muito nessa questão, né? A gente tem essa receptividade, né? A gente fala muito isso. Que A busca por O libertação. Brasil é um lugar com muitas necessidades, né? Esse é o ponto. Então, isso Mas a gente fala muito assim que às vezes um movimento religioso ele não cola porque ele não encontra os pontos de contato, o encaixe. Isso. Mas quando ele encontra o encaixe, não ele responde as bomba. perguntas, né? Não responde as E o perguntas. brasileiro já tem isso, já tem esse misticismo, Isso. já tem essa miséria meio generalizada, né? Que quando a gente está falando 70 aqui, o negócio, o bicho estava pegando, né? No Brasil, né? Sim. Então, encaixou certinho, né? Sim. Ele responde, de novo, né? Ele responde às necessidades desse brasileiro. Se você está pegando, por exemplo, algumas comunidades, elas nascem na década de 70, né, de 80, que é justamente onde você tinha essa carência, vamos dizer assim, de resposta, né? De resposta social, de resposta do próprio Deus. É como se a gente tivesse abandonado por Deus. De repente alguém diz, não, vocês não estão abandonados, só estão sem fé. Né? Você pegar a IURD é 77, né? A fundação dela. 77, eu não vivi, deixa eu ver, eu vivi isso aí, né? 77, você tem o milagre econômico, 68, 73. Ali o Brasil está bombando, né? Os militares conseguiram criar um ambiente de prosperidade e tal, mas aí entra em declínio, né? Então você tem 77, quem viveu o milagre econômico, eu fico pensando nos meus pais, né? Meus pais que vieram da miséria, aí nesse período você consegue trabalho, você consegue comprar uma bicicleta, né? Não vamos nem falar em carro, né? Conseguiu comprar uma bicicleta, né? E a tua vida está melhorando. De repente, a fonte seca. Você cai de novo no medo da miséria, né? Sim. E aí em 77 o bispo funda a igreja, influenciado pelo discurso do McAllister, que você falou. Isso, né? é o primeiro ali, né? Pioneiro. E ali você encontra um público totalmente suscetível, né? Vamos dizer. Uma coisa... carente, né? Carente. Precisando de trabalho, precisando de amparo, precisando de certezas, né? Fator importante também, né? Como vou colocar aqui? A ênfase no indivíduo, né? Então a gente começa ali com a Guerra Fria e tudo mais, né? A luta ideológica, né? E como parte do Ocidente, a gente vai ter sobre nós a influência direta do quê, né? Do individualismo americano, né? Essa ênfase no indivíduo. Em contrapartida, né? As instituições vão perdendo um pouco de força. Né? Então, a igreja, né? Que era uma instituição muito clara, muito óbvia assim na sociedade, né?
Pô, você quer a Deus, você vai buscar na igreja. Qual a igreja, né? A igreja Antigamente- brasileira, a igreja católica, né? Antigamente era, Oficial, né? A igreja antigamente era o oficial. prefeito, o delegado e o padre, né? Exatamente. Eram as três autoridades. As três né? autoridades. Esse é um fator que eu considero muito Aham. importante, assim. Então, essa coisa... E não só, viu, João? Só para Uhum, não dar a impressão de a gente tá batendo num lado. Não, mas, não tô. Só assim, tô colocando o a Igreja panorama. Católica Isso. perdeu a credibilidade, até porque ela se envolveu com muitos movimentos aí de esquerda. E a esquerda Isso. ela foi... Teologia né, da libertação. Teologia- Que é aquele Exatamente. mesmo momento, né? Justamente aquele nesse mesmo momento, Quando lá nos Estados né? Unidos fazia-se a da prosperidade, no Brasil Exatamente, fazia-se né? Isso. Mas os protestantes tradicionais também não davam resposta, porque eles eram muito elitizados, né? Nichado. Nichado. Né? Nichado ali os luteranos no Rio Grande do Sul, É. né? Batista, presbiteriano no meio da Das elite. grandes cidades, né? né? É, Aham. exatamente. O pastor Ricardo Bitum, uma vez eu ouvi uma fala dele, ele falou uma coisa que eu guardei para sempre, faz muitos anos isso. Ele diz assim, a lógica da igreja protestante é uma lógica que entendeu a cidade. E como que ele explica isso? Ele fala, se eu quiser procurar um pastor numa cidade pequena, lá no Universal da vida, né? Qualquer horário do dia, eu bater lá, vai ter alguém para me atender. Exato. Né? Exatamente. Se você vai em outros contextos religiosos, você não tem essa cumplicidade. Então, ela entendeu a lógica da cidade, a necessidade da cidade. Então, se um morador de rua bate lá na frente de uma iurge, ele é atendido. Né? Ele é atendido. E, então, isso gera também uma nova relação com a figura da igreja. Né? Então, isso tudo também a gente tem que E olha considerar. só, esses, vamos dizer assim, pais fundadores, né? o Edir, o RR, né? O Valdemiro, né? Esses caras, eles sabiam muito bem dialogar com essa população que não era urbana, né? Porque a gente agora está falando aqui, êxodo rural, Exatamente. anos 70, você tem N pessoas vindo do contexto rural para as grandes cidades, chega aqui, você tem que enfrentar, você não tem onde morar, você não tem o que comer, você fica subempregado, né? Subempregos, né? Você não tem mais aquela estrutura de apoio que você tinha lá no meio rural. A comunidade, E né? esses caras falam a linguagem. A comunidade. Você pode ver que o Valdemiro até hoje é aquele jeitão, né? Aquele chapelão, e fala errado, e você Eu lembro entendeu? muito de um episódio que saiu no Fantástico, até acho que 92, 93 lá, de um desses líderes ensinando os pastores, inclusive, a abordar essas pessoas. E não, Sim. procure os mais simples, Isso. aqueles que, né, ele orienta, acho que alguém filmou lá nessas jornalismo investigativo, né? E aí filmaram, e eu faz década de 90, não lembro que ano que foi exatamente. E eu lembrei disso, porque isso está no DNA, né? Da instituição. Exatamente. Então, não é uma coisa acidental, né? Foi de fato, nós precisamos falar a língua desse povo, porque é ali que a gente vai conseguir, né, implementar toda essa lógica. Então, há uma intencionalidade, há uma percepção de mercado, né? Tudo isso também está dentro das instituições, né? Por isso que a gente não pode, como é que eu diria aqui, né? Bater forte, né? Porque você viu também um papel social que essas Papel igrejas social. desenvolveram. Até né? hoje, né? Até Uma hoje. Até hoje, coisa- inclusive com projetos grandes aí de cuidado de sim. criança, de cuidado de gente assim, subalternizada, né? Fragilizada. Eu tenho um colega que ele até fala assim que, exagerando, né? Ele fala assim que a igreja neopentecostal, essa que a gente está falando aqui, ela é uma das responsáveis pelo cristianismo não ter arrefecido no Brasil. Como capitalidade, né? Ele fala, por conta de que ele estava em Exatamente. todas as pontas do Brasil, em qualquer realidade, qualquer contexto. Tem sempre uma igrejinha neopentecostal lá não sei se você sabe no seu bairro, né? Ele fala de questão de capilaridade, o Brasil ainda é um país muito cristão por conta desse trabalho Exatamente. que a igreja... Eu não sei se foi o Bitum que falou isso. Acho que talvez não. Eu estou confundindo. Mas alguém que disse assim, que nesse dado momento aqui que a gente está discutindo, a Igreja Católica fez opção pelos pobres, por causa da teologia da libertação e todo aquele movimento. E os pobres fizeram opção pelos pentecostais. Né? Os pobres não fizeram outra opção, né? isso aí, Porque exatamente. falou mais a minha linguagem, atendeu a minha demanda premente, eu preciso de comer, eu preciso de Exatamente. abrigo, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso de trabalho, porque a gente também tem que ver isso, né? Você cai numa igreja dessas, parte da tua prosperidade não é porque tem uma lei universal funcionando, é por causa da rede. Ô, irmão, você está sem emprego? Não, vou te arrumar um serviço aqui. Eu tenho um mercadinho eu tenho uma lá, né? empresa, Vamos tenho um trabalhar lá. mercadinho e tal, vai trabalhar para mim e tal.
E de repente tudo isso começa a funcionar para a pessoa. Até hoje, em contextos sociais bem baixos, geralmente a rede ali é a igreja, né? Exatamente. Você pega lugares como Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente sabe que existe ali uma igreja em cada esquina, literalmente, né? Por conta disso, porque a igreja consegue responder essa necessidade social que existe naquele contexto, né? Então, até hoje é assim, não muda muito isso. Agora, se é uma correlação de simbiose, aí é uma outra conversa, mas o fato é que existe até hoje uma resposta até mais rápida da igreja do que do próprio Estado, em alguns lugares, né? E a gente vai falar isso no outro episódio, por que funciona, né? Mas acho que a gente pode dar um spoiler aqui no sentido de que essa rede de apoio, esse ambiente inclusivista, né? Porque ele realmente abraça, né? Ele recebe. E aí essa disposição, essa mudança de disposição mental que me leva a reorganizar a minha vida, a trabalhar mais, né? A poupar, né? Vamos puxar o princípio do Max Weber aqui, né? Que o protestantismo ele acumulou capital porque ele não tinha onde gastar, né? Isso também acontece com o neopentecostal, né? Com o cara que é adepto da prosperidade. Então isso vai gerar na vida dele, obviamente, resultados, né? Isso é evangelho? Aí é outra pergunta, né? Sem contar também assim, o próprio princípio moral cristão, ele é um princípio organizador, né? E organizador da vida. Isso por si só também já... É isso, né? Onde você vê a história de alguém que, sei lá, estava à beira da morte lá no crime, por exemplo, e literalmente do dia para a noite ele é substituído a vida dele. Você não tem nenhum crase da vida, nada desse tipo, você vai encontrar algo tão regenerador quanto o evangelho. Então o próprio princípio moral ele é organizador, né? E talvez porque você está num ambiente onde você tem uma mistura do evangelho, que talvez esse é o erro de quem critica, viu? Eu estou tentando agora pensar aqui com uma cabeça mais generosa, né? A pessoa acredita, que tem teologia da prosperidade, então isso aqui não é evangelho, isso aqui não serve, não está pregando o evangelho. Mas às vezes está pregando o evangelho, você entendeu? Tem também faíscas, né? Que Deus é bom, Deus é bom demais, né? Então tem graça também acontecendo ali, né? Nosso erro é achar que a gente tem que dominar o conceito da graça para a graça fazer efeito, né? Mas lá eles não entendem o que é a graça, então a graça não opera lá. Não, a graça opera onde ela quiser, né? Sim. Mas tem sim lá um pensamento do Quimby, um pensamento do Kenny, um pensamento do Kenneth Hagin, do Benny Hinn, sei lá. Mas você tem a graça também operando. Então, numa dessa, né? Que você falou, Murilo, o cara tava no crime ali e tal, não sei o que, de repente a vida mudou. Uma né? coisa que eu vejo, né? A gente pode cair no mesmo erro. A gente pode cair no erro, assim, de que talvez a gente não vá pensar em Deus como uma lei universal que rege todas as coisas, como a gente acabou de falar. Sim. Mas a gente pode cair no erro de imaginar assim, essa é a palavra de Deus. Se eu dominá-la, eu poderei falar todas as coisas, entendeu? Então, essa é a pegada. Esse é o erro escolástico. A gente imagina o que... Exatamente. A gente imagina assim, porque eu domino a Bíblia, eu posso julgar tudo. Eu sei tudo de Deus. Eu sei como Deus age. E esse é o perigo. Deus é uma pessoa. Manipulação da fé também. Exatamente. Né? Deus é uma pessoa, ele é livre. Entendeu? Ele é livre, ele faz o que ele quer. Entendeu? Dentro da pessoa que ele se revelou ali, mas ele é livre. Entendeu? Essa é a questão. A gente corre esse... de muitos teólogos, né? Que se você acreditar nas coisas certas, você está certo. Se você sabe tudo a respeito do teu Deus, cara, de repente não é Deus que você conhece. Entendeu? Essa é a questão, né? Nós já falamos aqui uma vez, né? Eu até usei aquele princípio budista, né? Que eles falam assim: se você encontrar Buda pelo caminho, mate-o, né? Você estava nessa? Não estava. Eu lembro disso. Estava. Tem um princípio que é assim: se você encontrar Buda pelo caminho, mate-o. Porque a ideia é assim: se você encontrou Buda, se você atingiu... É porque o Buda atingiu Nirvana, não era para estar aqui. Exato. Então, se você atingiu, você está dominando alguma outra coisa que não seja... Sim, entendi. A divindade. E a ideia é... Então mata. Então assim, se eu julgo que eu sei tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre a Bíblia, mata esse Deus aí, porque você encontrou um ídolo. Você criou um ídolo, na verdade. Você reduziu a pessoa de Deus. Eu lembrei do texto do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, que ele fala assim, né? Conhecido, né? Mas ele fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então, eu
pressuponho que alguns leem. Então é para corrigir, para repreender, né? E para ensinar, para instruir na justiça. Mas não é o outro, né? Não, mas não é o outro, né? Exato. Tem mais o Paulo não está dizendo aqui. Exato. Primeiro tem que ser na própria vida e depois para o outro. Ele está mandando a carta para uma pessoa, né? Exatamente, nesse caso aqui específico. Exatamente. Então é curioso, né? Porque a gente utiliza às vezes dessa estrutura assim de eu domino um conhecimento, então eu vou dizer que Deus não está nesse grupinho aí, né? Vamos dizer assim. Sim. E Deus está lá presente o tempo inteiro. Eu imagino que todo mundo é mais velho de igreja aqui, a gente já presenciou coisas assim que você não via recurso nenhum e o Senhor estava ali e usou aquelas pessoas simples e estava presente, né? Sim. Então, assim, também há uma certa arrogância, assim, às vezes até meio de grupo mesmo, né? De tentar ignorar esses elementos, assim. Eu lembro de uma irmãzinha. Minha mãe frequentava muito esses grupos em casas, né? Que tinha antigamente, assim. Mas era só a galera mesmo do... Sapatinho. Só a galera do sapatinho, né? Assim, eu frequentei muito quando era criança, essas coisas. E eu lembro de uma irmãzinha muito simples, assim, que malemar ganhava um salarinho lá e tal. E um dia ela conversando, né? Eu, criança ouvindo, ela falou assim... Não, lá no prédio onde minha patroa trabalha, eu já evangelizei 9 pessoas. Aí eu pensei, meu Deus, como assim, né? Quando eu era criança, para mim 9 era muita coisa, né? Quando eu era criança. Como assim, né? E o que ela estava querendo dizer para nós? Ela estava querendo dizer assim, eu trabalho, ganho meu salarinho, sou lá empregada, mas lá dentro eu sou mais do que isso. Né? Eu não estou lá para limpar a casa, eu estou lá para fazer a faxina na vida das pessoas, né? Claro que ela não tinha esse conhecimento, ela não tinha essa elaboração que a gente está tendo aqui, né? Falando dela. Ela só tinha um chamado e foi. Exatamente. Né? Então, essas igrejas também têm essas funções, assim, que a gente às vezes ignora, né? Que Deus está presente. Essa irmã era igual o William Carey, né? Meu negócio é pregar o evangelho. Eu conserto sapato para pagar as despesas. Né? É isso aí. Não é isso que ele dizia. Mas acho que é importante você falar isso, Muni, para a gente fechar aqui e deixar claro, né? Primeira coisa, né? Assista todos os episódios, 3 ou 4, não sei quantos serão, para você fazer o seu juízo. Primeira coisa, né? Porque eventualmente é algo que a gente falou aqui, você fala, esse pessoal é muito preconceituoso e tal. Porque qual que é o nosso mote aqui? Nosso mote é que a teologia da prosperidade levada ao extremo, ela pode desembocar nesse tipo de escândalo que a gente está assistindo hoje. Em uma igreja perder completamente a sua linha, completamente o seu propósito, seu sentido como igreja, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui, eu posso usar uma analogia assim, João, se você comer Doritos uma vez ou outra na sua vida, isso não faz diferença nenhuma para você. Mas se você comer Doritos no café, no almoço, no jantar, todos os dias, você vai se destruir. Seu corpo vai ser destruído. Então é isso que nós estamos falando, né? Que eventualmente você tem pingos, né? Gotas de teologia da prosperidade aqui e acolá, mas o barco está andando, né? O reino de Deus está indo. Mas se você torna isso o seu discurso principal, se você faz disso o seu negócio e o evangelho, aí a coisa complica. Então acho que é nesse ponto que a gente quer chegar, lá no final, tá? Então, acompanha a gente. Esse é um problema que a igreja sempre teve, né? Não é de hoje também. Não, não tem nada de novidade aqui. As coisas vão mudando, né? Mas formato, mas de fato Deus continua atuando, mesmo aquela história, Deus atua apesar do ser humano. Apesar dele. Além do ser humano e apesar dele também. E graças a Deus por isso. Isso é interessante. E é interessante também uma coisa que eu notei, é que isso ganha muita raiz, não só aqui no Brasil, mas na África. Exatamente. E não é à toa isso. Exatamente. Né? É porque, de fato, nós temos essa simbiose de pensamento, de crença, de comportamento, né? De confundir talvez a matéria com as bênçãos de Deus, né? Ignorar o abençoador e querer a bênção, né? Então, não é um problema especificamente do Brasil, porque a gente também às vezes trata isso, né? Aqui no Brasil que esse negócio... Não, tem em todos os lugares. A gente podia falar isso no segundo episódio, porque teve dificuldade de entrar na África. E só entrou quando você teve um ambiente econômico mais favorável em alguns países. Quando os chineses, os indianos, os coreanos começaram a investir na África e melhorou um pouquinho, gerou indústria, gerou comércio. Aí a teologia da prosperidade pegou. Porque você precisa de um ambiente também favorável a ela. Não é assim, eu vou chegar na miséria total e vou prometer que se você der 100, Deus te dá 1000. Mas você não tem os 100, você não tem 10, você não tem 1. Né? Então não vai funcionar. Com um angolano lá na Faculdade de Teologia, ele disse assim, todo o ouro que a gente tinha, os missionários americanos levaram embora.
Só que ele não dizia isso no sentido assim de me roubar, ele dizia porque era tudo que a gente tinha, É, né? é. E hoje não tem mais lá, pelo menos no lugar onde ele morava lá, não tem mais. Sim. Alguns se aproveitaram disso, mas alguns também levaram a Cristo para nós. Então é isso que eu tô querendo dizer, né? É. Deus está atuando apesar do ser humano, e isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Legal. A gente volta, hein? Uhum. Até mais, João. Valeu, você. Obrigado, Eric, hoje aí pelo trabalho. Abraço. Eric.